Senhoras e senhores, a música tocou, estamos de volta a 2021, TR. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende onde do mundo você estiver. E hoje nós temos um convidado absolutamente incrível, que muita gente confunde TR com ele com TR, acham que eu sou ele. E eu não sei nem como apresentá-lo, ele dispensa apresentações. O Barsi tá aqui junto com a linda filha dele, Luísa. Olha, antes deles falarem aqui, sintam-se aconchegados, sintam-se à vontade, porque é como se fosse aqui um masterclass. É um grande encontro. Sir Barsi e Tio Rico. É isso mesmo? Estamos aqui. Luiz e Barsi, bem-vindo. Que legal, hein? Caramba, esse encontro aqui é de peso, hein? Vai ser difícil carregar esse podcast aqui. Vamos ver quantos quilos ele vai pesar. Barsi, depois do pernil que eu comi no Natal, com certeza mais pesado que eu não vai ser. Eu já quero saber, assim, se o Barsi é o Tio Rico, muita gente fala pra vocês, Luiz, é verdade que confundem. Aqui a gente vai, talvez seja, eu não sei. Confundem muito? Confundem demais, inclusive já especulou-se aí que o Tio Rico andava de metrô, Luiz, por isso que fizeram essa ligação, viu, tio? Luiz, posso falar um negócio? Ontem eu postei uma foto que você tirou, uma selfie sua com o seu pai, o Barsi no metrô. Eu acho aquela foto incrível. E aí falou, porra, você anda de metrô, não anda de metrô? Eu falei, amanhã vocês vão ver. O Barsi é uma pessoa e eu sou outra. E eu queria primeiro agradecer, o tempo de vocês, que o Barsi é um cara de mercado já muito antigo, fez história, tá fazendo. E a gente tem uma cabeça muitas vezes semelhante, não só em estratégia de investimento, mas como a gente estava falando aqui antes da gravação, muito relacionado à perenidade das coisas. E a perenidade das coisas requer uma humildade que muitas vezes o ego não deixa ser algo mais longo, perene, sustentável. Então, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Muito grande, obrigado. E só para complementar, o nosso podcast chama muito risco, pouco ego, e o Barsi também já falou diversas vezes que para o investidor ele tem que saber controlar o seu ego. Barsi, por que tem que controlar o ego? Porque se ele não controlar o ego, ele acaba sendo um direcionador de recursos de forma inadequada. Ele acaba sentimentalizando a ansiedade, tá entendendo? Que é um dos principais adversários de quem investe no mercado, né? Você acaba se transformando, ao invés de um comprador de ações, você acaba se transformando num comprador de batata quente. Comprador de emoções. Emoções, quer dizer, você joga fora toda a questão racional, né? Porque você acaba sendo induzido a se transformar num ganhador de trocados, tá entendendo? Por quê? Porque você compra em muitas ocasiões aquilo que é bom comprar no preço que está ótimo e atrativo para comprar, só que você se desfaz muito antes de ter alcançado o objetivo que você colimou, o objetivo que você... É verdade. Então, essa questão da ansiedade gera em você um aspecto interessante. Quando você está com dinheiro na mão, você fica ansioso para poder gastá-lo. Alocar, né? É verdade. Quando você está com o papel na mão, você fica ansioso para poder vendê-lo novamente. Então, você tem que saber controlar isso e saber avaliar direitinho as projeções que você faz dentro dos programas que você estipula, não é isso? Eu, por Perfeito. exemplo, interpreto as coisas dessa maneira. Não vai imaginar que eu não consigo, em muitas ocasiões, interpretar que tem papéis que talvez possam ter até ultrapassado aquela expectativa. Eu vou te dar um exemplo concreto, não é? Vai lá, fala pra gente. A Unipar, por exemplo. A Unipar é uma empresa que tem 5, 6 plantas petroquímicas. Né? Hoje ela está custando cerca de R$54. Está entendendo? Eu tenho uma posição considerável de Unipar.
eu não venderia e não vou vender a Unipar, considerando essa questão da ansiedade e da batata quente. Primeiro porque eu me considero um parceiro da empresa, tá certo? Tá. E o parceiro é aquele que enxerga a sua participação não como um acionista minoritário, sim como um pequeno dono da empresa. É verdade. Legal. Barsi, posso fazer uma pontuação? Eu estava conversando com o Lírio e eu falei para ele, Lirinho, posso falar um negócio? O melhor investimento para mim é aquele que eu não preciso ficar me preocupando em vendê-lo. Porque se eu acredito na companhia e eu sou de fato um acionista, mas me sinto um dono, eu acredito no potencial, no setor e principalmente na gestão da companhia, então eu não vou precisar vender no curtíssimo prazo. Porra, acorda de madrugada, será que eu vendo? Não vendo? É muito nesse sentido que eu acho que você bate na tecla olhando no médio e longo prazo. Tem que ser dessa forma mesmo, senão você fica com a batata quente na mão. É verdade. Exatamente. Depois você tem que considerar uma coisa muito importante. Quando você direciona os seus recursos para uma associação, uma empresa que você compra as ações e você passa a ser o pequeno dono, você caracteriza a tua trajetória. Então, se você quiser ter uma trajetória lastreada de uma renda mensal, você tem que considerar o seguinte: você tem que considerar que aquilo vai te produzir uma renda mensal. E a renda mensal é que te gera caixa, não é o patrimônio. Você tem que exorcizar o ego do patrimônio, tá entendendo? Você tem que considerar. E vai oscilar pra caramba, oscila. Você já imaginou, por exemplo, o Setúbal, que é um dos principais acionistas do Itaú? Do Itaú. Ele tem uma renda mensal maravilhosa. Por que ele vai vender as ações dele? Pode oscilar. Para comprar arroz, talvez. 30%, 40%, mas ele está pouco ligando para isso. Ele tem um instrumental na mão que lhe garante uma renda mensal generosíssima. Que espetacular. Eu estou aqui no meio de uma partida de tênis, tá o Nadal aqui, o Federer, vocês batendo bola. Eu vou puxar um pouco a Luísa aqui para participar desse papo, porque o que vocês estão falando, acho que é o mantra que o Barsi repete tanto, né, Luísa? Ações que garantem o futuro. É isso também que vocês fazem juntos? Exatamente, Daniel. Eu fui educada desde muito cedo, né? Nessa questão da meritocracia, nessa questão de que o dinheiro não cai do céu, de que realmente você consegue gerar uma renda mensal para sustentar no futuro através das ações. Então, as ações podem sim garantir o futuro da família de vocês, que estão nos ouvindo, assim como garantiu o futuro da nossa família, né, pai? Claro. Eu até vou dizer uma coisa para você, complementando isso que ela falou. Na década de 70, o Itaú não era o que ele é hoje. Exato. Ele é hoje o que acabou se constituindo, o quê? Numa persistente perseguição por crescimento, tá certo? Por empreendedorismo. Com qualidade de gestão. Exemplo, eu vou mandar um livro para você. Manda. E para mim, ele é o esteio, ele é uma obra de arte, tá entendendo? Diga o livro. É um livro que se chama A Saga da Família Clavin Laffer. Legal. Esse livro aí, ele retrata o quê? Ele retrata uma trajetória de mais de 120 anos de uma família investindo numa atividade econômica que não tem limites de crescimento, tá certo? É verdade. Não terá limite de crescimento. Barsi. Eu vou mandar esse livro para você e depois eu quero a sua avaliação. Com certeza, eu agradeço. Tio, a gente está vendo aqui o método Barsi, né, de investimento. Eu queria saber de você agora. Qual que você acha que é a importância de investir em empresas com políticas sustentáveis? Por que eu estou falando isso? Você acha que gera reflexo positivo, né? Hoje fala muito do selo, a gente vê no Vale do Silício essa preocupação. Para você, qual que é a importância? Porra, pensa o seguinte, Zucca, na história do planeta, depois da Revolução Industrial, você teve um aumento brutal da tecnologia, só que cada vez mais a gente vive num mundo
que devido a esse aumento de tecnologia, seja de consumo de gasolina, de carvão, de petróleo, você gera um impacto permanente no globo terrestre. Isso todo mundo sabe. Você anda junto o crescimento econômico com o crescimento da poluição. Isso é normal, é comum, é comum. Historicamente você vê, Estados Unidos polui pra cacete, a China crescendo 7, 8, já cresceu 15, você tá o ano, é o que mais polui no mundo. Então, quer dizer, você tem hoje, sempre teve depois da Revolução Industrial, esses dois caminhos andando lado a lado. Só que, porra, a gente mora num mundo que se destruir essa merda, vai pra onde? Vai pra onde? Você vai fugir pra Marte? Tudo bem, o cara da Tesla, o Elon Musk, tá indo pra Marte. Hoje, inclusive, o cara mais rico do mundo que foi um visionário com o Tesla. Exato, mas agora... Quer pegar o patrimônio dele e ir pra Lua, a mulher tá puta, mas enfim, eu sou entusiasta. Inclusive, eu tô achando que ele tá fugindo da mulher dele, mas enfim. O ponto é o seguinte, cada vez mais fundos que têm uma política, que investem em políticas que atendem requisitos ambientais, sociais, com governança, cada vez mais isso está presente. Ou seja, você canalizar o crescimento econômico em investimentos sustentáveis é um negócio que hoje está bombando. Você vê na internet bombando, o cacete A4, mas tem empresa que já faz isso há bastante tempo. Você tem algumas empresas pioneiras que fazem isso já há algum tempo. Você tem, por exemplo, o setor de baterias que eu falo bastante aqui, setor de consumo sustentável, que faz com que você use cada vez menos resíduos fósseis. Porra, isso tem empresa que faz isso há 30, 40 anos. Agora, você tem gestores que fazem isso de forma consistente há bastante tempo também. Eu já tinha te falado antes, o Safra, olha esse tipo de coisa, faz mais de 30 anos. O Safra olha isso mais de 30 anos. Tudo bem, hoje em dia... Investimento a longo prazo, né? Hoje em dia, você vê, tá bombando, ESG, não sei o quê, mas você tem alguns gestores bons que já olham isso há muito tempo. Isso, é um puta de um sinal. O cara começou a olhar... Vou te interromper, mas me fala do ESG. O que é o ESG? O que é esse ser? Basicamente, é uma canalização de investimentos em empresas que possuem políticas sustentáveis. Sustentável é o seguinte, o que é sustentável? É você ter um crescimento onde você não destrói o teu ambiente, o teu meio ambiente, onde você tem uma preocupação de impactos ambientais, sociais, que você tem muito bem definido um sistema de governança para não deixar destruir tudo. Quer dizer, você tem tanta gente no mundo que em algum momento essa porra vai explodir. Se você não tiver a consciência de que o teu crescimento ele deve ser sustentável, você vai acabar que, não vai ter mais floresta, vai ter mais oxigênio, água, tudo poluído. Então, quer dizer, existe sim uma necessidade neste momento, só que isso, nesse momento, né? Nós estamos falando agora de 2021, mas isso aí já era uma coisa para ter sido vista há muito tempo atrás. Antes tarde do que nunca. Que bom que você entra no Instagram, tá todo mundo falando ESG. Agora, tem gente que já olha isso há um tempo atrás. Eu, particularmente, olho isso, pelo menos 2002, 2003, a gente já começou a sentir uma tendência forte. E hoje, cada vez mais você vê que as grandes revoluções, as grandes empresas que têm imersão em tecnologia, enfim, têm como pilar fundamental a sustentabilidade. Isso é cada vez mais uma tendência e, na minha humilde opinião, não pode ser só modinha. Moda, moda, daqui a pouco acaba. Não, o planeta é um só. Você entendeu? Eu concordo. Bom, tem esse produto para investir hoje. Hoje as pessoas estão olhando esse tipo de ação também. Cada vez mais está saindo, cada vez mais. Tem coisa boa, nova, saindo direto. Então, eu olho isso com extremo bons olhos. Agora, tem que abrir mão um pouquinho do crescimento chinês, por exemplo, americano, para dar espaço à sustentabilidade. Caso contrário, não vai ter onde morar, não sei com Elon Musk e Marte. Põe Elon Musk, põe o Jeff Bezos, o caminhão de dinheiro que os caras estão investindo. Não, é verdade.
Então eu já vou pôr na carteira aqui, ó. ESG. ASG, já vou embora nessa. Aliás, eu quero saber também do Barsi. O Barsi também. E o Barsi, hein, meu? Cadê o Barsi? Deixa eu te fazer uma perguntinha. A gente lê muito sobre você e quem conversa entende que ao longo do tempo você focou em empresas que têm um grau de amadurecimento estável, gradual, bastante sólido, que você busca balanços que façam sentido, enfim. Esse tipo de empresa que hoje se provou que são sólidas, do setor financeiro, do setor de, enfim, saneamento, de fabricação básica, de insumos, de questões que a sociedade precisa, né? Você precisa consumir certas questões que são perenes. Quando você olha algum setor hoje um pouco mais diferente desses tradicionais, por exemplo, tecnologia, eu particularmente adoro tecnologia, tem implícito um risco adicional. Na mesma velocidade que ela nasce, ela pode morrer, depende muito de onde ela estiver imersa. Mas eu queria a tua avaliação. Como é que você enxerga os setores de tecnologia e principalmente em ambientes de Ásia? Que hoje o dinheiro está indo muito para a Ásia. Você tem um mar de oportunidades em Singapura, na China, Coreia do Sul. Fala um pouco da tua avaliação do setor de tecnologia e de Ásia. O setor de tecnologia, ele é fruto de um movimento, de um procedimento. Qual é o procedimento? O investimento em pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa e o desenvolvimento, ela conduz você a descobertas infinitas, não é isso? Uma descoberta aciona mecanismos para você superar aquela descoberta e produzir uma outra descoberta. Então a tecnologia é um procedimento permanente. Uma ferramenta, de né? modificações e de avaliações. Por isso é que a tecnologia ela depende muito do investimento em pesquisa e desenvolvimento. É claro. Lamentavelmente aqui no nosso país nós não damos um valor que realmente a pesquisa e o desenvolvimento requer e merece, tá certo? Já os asiáticos, eles são pródigos nisso, não é isso? Eles descobrem coisas por quê? Porque eles vão pesquisar, pesquisam, é verdade. Vão avaliar e porque eles investem nesse segmento. São obcecados, é verdade. Exatamente, eles querem descobrir coisas novas, coisas profundas, coisas que modifiquem a vida do indivíduo. É verdade. Coisas que modifiquem tudo, tá certo? E infelizmente no nosso país a gente não tem esse investimento como você pontuou. E agora... Posso te falar, Zucchi? Posso falar? Desculpa cortar vocês. Quando você conversa com o pessoal da USP ou de faculdades diferentes, universidades diferentes, você conversa com essa molecada jovem, esses caras, eles têm um cérebro valiosíssimo, gente de muita capacidade. E quando você perde esse cérebro pra Yale, Stanford, MIT, onde o cara for no mundo, você fala, porra, a gente produziu o cara no Brasil, ele é brasileiro, não teve investimento, não teve oportunidade. O cara foi embora. Isso é o pior que existe. E é uma pena, um paralelo com um jogador de futebol que vai jogar na Europa e a gente não cria os caras. É uma pena, mas a gente vê. Agora, só uma coisa da China. Eu preciso fazer uma pergunta pro Barsi e pro tio Rico. Vocês sabem onde é que tá o Jack Ma? Só vocês vão me falar. O Barsi sabe, ele sabe onde tá o Jack Ma. Alibaba, onde é que dá o Jack Ma? Me fala, Barsi. Isso daí é uma incógnita. Ele deve estar guardado como uma joia preciosa. Deve estar em algum cofre. Não é? Isso é uma história muito maluca, né? Todo cara... É o terceiro bilionário, é uma trilogia que tá acontecendo. De novo, deixa eu te falar. Tem uma relação de um governo comunista que também tem ditador. A gente precisa ficar alerta também quando você vai para uma empresa asiática, né? No caso da China, especificamente. Dá medo também, né? Desse tipo de investimento. Você sabe, em 2013, Barsi, teve um grupo chinês que comprou uma série de companhias no mundo, seguradora, enfim, não vou falar o nome, mas enfim, esse grupo, ele comprou um prédio em Nova York, na Quinta Avenida, se não me engano, do JP Morgan, por $700 milhões, em 2013.
Em 2015 queriam repassar e o Guo Guangshan, é o CEO de um grupo da Fosun, ele queria repassar isso aí, né? Queria repassar para frente, tinha outros investimentos, comprando Cirque du Soleil, comprando Clube Med. Porra, em 2015 o cara desaparece. É loucura. Desaparece, o cara some, passa sei lá quantos dias fora para acertar algumas contas ali que até hoje não ficou muito claro que tipo de conta ele tinha que acertar. Bom, e só para complementar, você termina, desculpa. Não, e aí, bom, enfim, aí acabou que não compramos prédio, nada, não sei o quê, e agora o Jack Ma some. Não, é uma coisa muito doida. Puxando o Barsi agora, bem factual, né? A Bolsa de Valores, agora nos Estados Unidos, as Big Boards lá, as ações negociadas nos Estados Unidos com a China, Telecom, China Mobile, e acho que a China Unicom, se eu não me engano, estão atrapalhando. Até assinado pelo Donald Trump, que é uma ordem porque essas empresas têm indivíduos americanos que investem em empresas que o governo alegou que poderia ajudar militares chineses. Tá muito conturbada essa história, Barsi. Barsi, você olha mercado chinês, não olha? Você olha só local ou você olha global? Não, eu da China eu conheço todas as notícias que são exaradas, né? Mas eu não tenho um profundo conhecimento do mercado chinês. O que eu sei é que o chinês ele se aproveita da maioria dos países, né? Que tem um presidente que fala que ele está quebrado. Ele se aproveita da maioria desses. Então ele compra o quê? Ele compra matéria-prima, converte essa matéria-prima e vende para nós que foi o dobro do. Vem cá, já que você puxou, o Bolsonaro falou que a gente está quebrado. O Brasil está quebrado mesmo? Porque vocês dois não estão, né? Eu sei que não. Mas o Brasil está quebrado? Não, eu não acho que o Brasil esteja quebrado. Aliás, o nosso jovem e dinâmico presidente, ele não foi eleito para falar que o Brasil estava quebrado. Ele foi eleito para ajudar o Brasil a crescer, não é isso? A se desenvolver, a gerar emprego, enfim. Mas isso aí deve ter sido uma das tiradas dele, não é isso? Talvez para provocar o Congresso. Enfim. Pois é, para aprovar reforma. Se é irônico ou não, não sabemos se é ironia, às vezes tiram do contexto. Agora, o Paulo Guedes é muito amigo do TR, né, TR? Você gosta do Paulo Guedes, ô Barsi? Olha, eu respeito o Paulo Guedes, tá certo? Só que, na minha opinião, o Paulo Guedes, coitado, ele não sabe que alugando ações você pode vender, ele não sabe. Ele não sabe também que se ele tributar a especulação, ele pode trazer divisas fortíssimas para o nosso país, né? Verdade. Ele não sabe, ele tem um monte de coisa que ele não sabe. Tá pois é. A gente tentou explicar para ele, tentou falar, olha, o Paulo você quer que a gente fale alguma coisa para você, mas ele Barsi, não resposta deu. Eu vou fazer um grupo de WhatsApp nós três, a gente bate um papo hoje à noite. A Luísa também vai moderar esse assunto, esse papo. Agora, só complementando aqui. Você uma vez falou aqui, foi bem polêmico também, né? Você estava falando que na Bolsa, eu falei, a Bolsa tá vindo muita gente agora, mas você acha que a Bolsa tá entrando, não novos investidores, você acha que só tá entrando mais especuladores, apesar de todo mundo tá animado com a Bolsa? Vocês acham, TR e Barsi, o que vocês acham? Tá entrando mais gente por quê? Especulando? Eu digo com todas as letras e convicto, porque a situação mostra isso, entende? O que os dirigentes da Bolsa falam é uma coisa, e o retrato da situação é diferente. Você pega o seguinte, nós não temos, a exemplo do que outros países desenvolvidos possuem, um universo de investidores. Nós temos um bando de especuladores, isso sim, mas um universo de investidores não tem. Por quê? Porque o cidadão hoje, você sabe qual é o tempo que a gente tem percebido no novo aplicador de mercado, a consideração que ele caracteriza como médio e longo prazo?
Qual que é? Não 6 sei. meses, 1 ano. 15 minutos. 15 minutos. É porque ele compra às 10 e vai vender às 10h15. Então, day trader, você não acredita. Agora, Imagina você, um centavo de diferença. Então, eu falo absolutamente seguro e convicto que, na realidade, todo esse contingente de aplicadores que se voltaram para o mercado de ações, eles não o fizeram considerando que o mercado ele representa uma opção extremamente fantasticamente produtiva e objetiva e positiva no sentido de produzir resultados. é verdade. Na verdade, eles fugiram da renda fixa. Exatamente. Fugiram porque a renda fixa caiu, está em 0,2, 0 nada. Tá entendendo? Mas, Barsi, posso te falar, você foi exatamente no cerne da questão. O tempo de análise dos mercados, das classes de ativos, é muito recente, coisa de menos de 1 ano, que o brasileiro começou a ficar disposto a ter um ativo que tem volatilidade. O que é uma ação, da onde vem, para que empresa, para onde vai, oscila ou não oscila, paga dividendo, não paga dividendo, é coisa de menos de 1 ano. E o brasileiro ficou, e com razão, muito mal acostumado ao longo das décadas, com juros exorbitantes, sem oscilação nenhuma. Você foi direto no ponto chave da questão. Essa mudança, ela é muito gradual, muito pequena, muito curta ainda. Nós tivemos, juros de 1 dígito há pouco tempo atrás. Então você tem razão. Você que é um cara que investe há mais de 40, 50 anos, você tem uma visão de investimento. Essa turma que fugiu da renda fixa, por mais que esse cara entre às 10 e saia às 10h15, esse cara pelo menos ele está imerso num outro cenário de investimento onde daqui 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, ele vai entender que esse mercado é uma possibilidade de investimento. E eu espero que o juro permaneça baixinho, e aí tem outras questões de reforma, enfim, para a gente poder fomentar o mercado de economia real. Muita gente me fala, o mercado financeiro é cassino, é não sei o quê. Mercado de capitais é o melhor mecanismo para desenvolver uma economia. Esses caras não entendem ainda isso. É o melhor mecanismo. Não há dúvida nenhuma. Todo país que opta por criar um mercado de capitais através de um mecanismo de mercado de valores, ele tem que considerar o seguinte: ele tem que criar um contingente de investidores. Exato. Porque senão vira um cassino. E é o que está acontecendo conosco. Nós somos um país que nós somos definidos como um país que tem uma bolsa rica e um mercado pobre. É verdade. O mercado é pobre, porque ninguém faz nada por ele, tá entendendo? E vem cá. Você pega a CVM, por exemplo. A CVM, ela sabe que se pratica o estelionato, mas ela fecha os olhos para isso, ela é míope para isso, né? O Demis também deve saber disso, mas ele é míope, ele não pode deixar que o estelionato eles já institucionaram e fica institucionalizado. Vocês tocaram... Só falta o ministro lá, o ministro, o Bambambam lá do Superior Tribunal Federal, o Sabereta de tudo lá, falar, não... o estelionato ele é um instituto formal e gradual. E muito bem-vindo, é comum, é cultural, né, Barsi? Bem-vindo, diga-se de passagem. Só falta falar que é cultural, aí aceito. Só para tocar nesse ponto aqui que vocês colocaram, né? Sempre longo prazo, das pessoas entenderem o que é uma empresa, de você entender para você virar um sócio. Barsi, o que você acha de criptomoeda? Você já comprou Bitcoin? O tio Rico, você não comprou, nunca comprou? Não vai comprar nele? Eu nem sei o que é isso. Barsi, eu te amo, porra. Você é autêntico. Eu considero a criptomoeda uma pirâmide. Você considera? Luiz, você tem... Quer dizer, Você Luiz, você também. Não é uma pirâmide. E você, Luiz, o que você acha de criptomoeda? Não, se eu colocar na carteira, eu tô deserdada, pô, então eu concordo. É óbvio. Luiz, vem cá. Pera aí, um segundinho. Luiz, você tem que idade? Eu tenho 26. Porra, olha, você é de uma simpatia única. Ela é.
Eu te adoro. Muito obrigada, tio. Eu também te adoro. Eu sou sua fã. E posso te falar, você com 26 anos de idade, você influencia muita gente da mesma idade, que fala a mesma língua. Fala, porra, o mercado de investimento... Você sai na rua e começa a perguntar, que idade você tem? 20? Você sabe o que é investir? Não. Você 25? Não. Você 30? Não. Muita gente não sabe. E acho muito legal o teu trabalho. Porra, você tem uma idade... Canal no YouTube. Canal. Você é bonita pra caramba. Então, quer dizer, você colocando uma visão de investimento que normalmente tá fora do escopo dessa turma mais jovem, o cara fala, porra, que legal, que bacana. Isso tem um trabalho, um valor intrínseco, implícito, que não dá pra medir. Não dá pra medir. Eu faço as palavras do tio Rico as minhas. E, Luiz, qual que é a diferença pra você do Faria Limer, da galera que fica na Faria Lima de patinete, pro chão de fábrica que você aprendeu? Na Líbero Badaró. Na Líbero Badaró. Onde ele era alfaiate, ele falou só colocava o botãozinho, onde ele engraxava. Qual que é a diferença? Você sabe que é engraçado isso, né? Logo que eu comecei a trabalhar com análise, eu já entendi que não adianta você viver na bolha da Faria Lima se você não vai até o chão de fábrica e descobre o que está acontecendo. Exato. Você não vai descobrir o que está acontecendo falando no conference call com os alunos. Você vai descobrir conversando com os níveis gerenciais, com o peão lá reclamando que é mais... Exatamente. Entendeu? É assim que você descobre se uma empresa é boa para investir ou não. Então, bater perna, gastar sola de sapato, sem dúvida, acho que é uma das maneiras também que a gente se mantém aqui mais humilde, dos princípios também pelo qual a gente se mantém no centro. Luiz, vocês estão onde agora? Estão em São Paulo? Estão no centro? Só um comparativo do que ela falou. Jamais você conhecerá o Brasil viajando de avião. Você tem que viajar de automóvel. Olha, eu vou falar, me arrepiou, porque eu lembro uma vez, eu fui fazer uma reunião com o tio Rico e ele falou assim, olha pra sola de sapato antes da reunião. Ele faz isso. E você tem que ver o cara que rala. E toda a estrutura, quando você vai entender do negócio, ele existe... Com certeza, essa parte que é vertical, o cara precisa entender do começo ao fim. As pessoas só querem assistir o final do filme. Mas eu posso te falar um negócio? Agora, eu conheço e converso com muitos empresários, industriais, advogados, tudo. Quanto mais no topo da pirâmide do poder da companhia, mais isolado o cara fica. Os problemas não chegam. Você abre um relatório, um balanço ali, muitas vezes aquele balanço é um número frio, que, porra, é o que a Luísa falou, você não sabe o cara que está no chão de fábrica, qual é o problema dessa máquina, qual é o problema desse processo, desse fluxo, como é que funciona? É esse cara que você tem que ouvir. Quando eu vou entrar mais pesado numa empresa, eu não quero saber do board. Gravata, Ferragamo, sapatinho, não sei o quê, Hermes, esquece. Bota direto pro chão de fábrica, eu quero ouvir o cara que tá lá no dia a dia. Então, porra, hoje em dia é muito comum, ainda mais com acesso à internet, de você ter um isolamento institucional do cara que tá no topo. Claro que depende muito de como ele gera aquela porra, mas normalmente isso acontece e o cara fica isolado. E a empresa no chão de fábrica não reflete para o CEO, o dono, o presidente, o herdeiro, sei lá, o que os clientes enxergam. Muitas vezes você tem uma visão dúbia entre o que a companhia de verdade é e como o dono a enxerga. Isso é um grande problema. E na hora de você botar dinheiro, você precisa ver no chão de fábrica mesmo. É sola de sapato gasta, de borracha ainda. E quanto mais... É incrível. Darcy, eu tô ouvindo aqui o Terry falar, e aí a base familiar, né, que você passou pra tua filha, que a gente já acabou se conhecendo bem, eu acho legal. Tem uma hora que o cara, eu vou contar uma coisa bem pessoal. Eu fui passar agora férias recente em Angra dos Reis. E aí lá a competição é pra ver quem tem o barco de 170 pés. E daí tem a praia lá do cara. Tem uma ilha que todo mundo fica fazendo um comparativo com isso. Por que você não se corrompeu ou... se em algum momento isso mexeu com você, ou também, Terry, de querer usar o dinheiro só no material? Como é que é essa relação para você não se perder pelo patrimônio que vocês adquiriram ao longo do trabalho suado de vocês? É pelo seguinte, é porque eu, desde o início em que eu formatei essa minha postura
de referendar uma carteira de renda mensal, eu estabeleci prioridades. Tá. Certo? E dentro desse critério de prioridades, uma lancha de 25, 30, 40 pés não está na minha prioridade. Uma Mercedes também não está na prioridade. Um jatinho também não está na minha prioridade. O que está na minha prioridade é a Constituição e a propagação de uma carteira de renda mensal. Então, eu propago isso, eu faço isso. Não que isso seja uma neurose, não. Mas é a busca permanente por uma meta que eu priorizei. Isso é maravilhoso. Eu sou fiel a essa metodologia de priorizar. Você sabe o negócio, Barsi? Eu não tiro, por exemplo, eu já fiz algumas viagens de navios transatlânticos bonitos, né? E o transatlântico não era meu. Falei, porra, é um puta de um barco, né? Se eu tenho aqui, eu vou de... Cruzeiro do Roberto Carlos, emoções. O Roberto Carlos, eu não sei, ele deve ter um... Ele tem, tá parado e o Gustavo Lima comprou pra você ver que não serve pra nada também. É nessa linha. Mas vem cá, tá bom? Agora posso falar um negócio? Barsi, deixa eu te falar. Eu queria que você, Barsi, falasse um pouquinho dos últimos 12 meses dos teus movimentos principais. Nós tivemos um ano, 2020, totalmente atípico, que botou medo em muita gente. Como foi o teu comportamento nesses últimos 12 meses? De janeiro de 20 a janeiro de 21. O que você fez? Olha, eu fiz o seguinte, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz, que aconteceu no problema que teve no México, crise do México de dólar. A crise da Asia Motors, a crise da WO, a crise do subprime, enfim, a crise que também veio quando o Lula foi eleito presidente, milhares de crises, né? Eu fiz a mesma coisa, eu simplesmente repeti a dose. Eu cheguei dentro daquele conceito seguinte: o que foi constante no passado é provável no futuro. Então, eu fiz o seguinte, eu falei, bom, deixa eu ver quais são as oportunidades. Elas apareceram e eu aproveitei. E eu continuo dentro dessa postura. As crises, seja ela política, econômica, financeira, elas têm sempre uma origem e têm um período de gestação. Que nem dizia o meu amigo Joemir Betting, né? Todas as crises têm um período de gestação. É só você esperar. E eu adoro crise, sabia? Adoro crise. É assim, por um lado, é ruim, obviamente, mas a crise ela vem de uma ruptura para corrigir ou para trazer algum novo rumo de alguma coisa. Claro. Que traz uma janela espetacular, Barsi. Você sabe melhor do que ninguém, porra. Melhor do que ninguém. Agora, posso falar? A crise de saúde está gerando o quê? Está gerando uma questão de investimento profundo, né? Nas pesquisas de vacina, né? Claro. Está gerando coisa boa. Agora, as outras crises também geraram isso, tá certo? Barsi, tem um ponto interessante que eu quero que você comente. Tudo que o governo deveria fazer e não faz bem feito, obviamente, que é setor de saúde, setor de educação, o setor muitas vezes de seguro vem por uma falha de segurança institucional. A tua visão em cima de serviços privados que substituem as falhas dos serviços públicos é uma coisa que eu investi muito ao longo da minha vida, e quanto pior fica o serviço do governo, melhor essas outras acabam indo. Como é que você enxerga esse tipo de oportunidade de setor de investimento? Eu acho interessantíssimo. Esses setores de educação, segurança, saúde, esses setores todos, lamentavelmente, eles são geridos, né, na parte de governo, na minha modesta opinião, por pessoas incompetentes, tá entendendo? Olha, eu de vez em quando escuto o Alcolumbre falar e falo, pô, esse camarada é lá da ponta de cima, pô, será que esse cara tem cultura?
suficiente para poder avaliar os problemas como eles precisam e devem ser avaliados. É verdade. Pô, eu fico assim, estupefato, né? E os caras falam, me dá exemplo, pega a Coreia do Sul, o trabalho que os caras fazem, o trabalho de base. O Brasil é realmente uma vergonha. Recente agora, acho que um prefeito eleito numa cidade, infelizmente é trágico, mas o cara não sabia nem ler. A gente tem um país sem estar alfabetizado, sem ter uma estrutura, sem ter nenhuma estratégia. E uma outra coisa, sem a gente calcular risco. E aí eu pergunto para vocês, o Brasil é um país que se planeja e calcula risco? É importante calcular risco também? Super importante. A estrutura legal, né, que o investidor estrangeiro vê é o seguinte: ele precisa ver regras estáveis, ele precisa estar diante de regras estáveis. E nós aqui, lamentavelmente, as nossas regras são extremamente instáveis, não é isso? E burocráticas, e instáveis e burocráticas. Mudam mais que day trade. Você complementou bem, burocráticas, né? Olha, se Noé tivesse sido brasileiro, o Brasil não existiria. Olha, ia morrendo todo mundo afogado. A gente já fez uma bela previsão de 2020. O Barsi mostrou como é que tá a cabeça dele, mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Primeiro, aqui esse papo tá gigante. A gente tá fazendo esse primeiro episódio da primeira temporada de 2021 do Muito Risco, Pouco Ego, com a Luiz Barsi, com o Sir Barsi e o Tio Rico, e eu vou fazer um convite. A gente vai fazer o segundo episódio, Barsi, porque a galera pediu demais para vocês voltarem. Vocês topam o segundo episódio? Óbvio. Bora, vamos lá? Então esse segundo episódio é carteira aberta do TR e do Barsi. Vocês acompanham no segundo episódio. Muito obrigado, Barsi, muito obrigado, Luiz. Até a próxima, tio. Só sua palavra, nem dá tchau, porque a gente já vai. Vamos embora, vamos pro próximo. Já vamos começar o próximo. Boa, um beijo pra vocês. A gente tá de volta